Em 1918, enquanto o mundo celebrava o fim da guerra mais sangrenta que já havia visto, um novo cavaleiro do apocalipse cavalgava silenciosamente pelo planeta. Um assassino invisível, que não se importava com trincheiras, nações ou armistícios. Em pouco mais de um ano, ele mataria mais pessoas do que toda a Primeira Guerra Mundial. Estimativas falam em 50, talvez 100 milhões de mortos. Foi a pandemia mais devastadora da história moderna. E ainda assim, por décadas, ela foi esquecida. Uma nota de rodapé no grande trauma da guerra. Esta é a história da gripe espanhola. Um códice sobre a fragilidade do nosso mundo e o poder de um inimigo que não podemos ver. O mundo de 1918 era o terreno de cultivo perfeito para uma pandemia. A Grande Guerra havia mobilizado milhões de homens, amontoando-os em acampamentos e trincheiras insalubres. E navios de transporte cruzavam os oceanos, movendo essas tropas e qualquer vírus que elas carregassem menos entre continentes, com uma velocidade sem precedentes. É nesse cenário que o vírus da influenza começou a se espalhar. Mas por que ele ficou conhecido como gripe espanhola? A verdade é que o nome é uma das maiores injustiças da história da medicina. O vírus não começou na Espanha. As primeiras ondas provavelmente surgiram em acampamentos militares nos Estados Unidos ou na Europa, mas as nações em guerra menos Alemanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos impuseram uma censura rígida à imprensa. Reportar sobre uma epidemia que estava matando seus próprios soldados seria devastador para o moral de guerra. Então, eles se calaram. A Espanha, no entanto, era um país neutro. Sua imprensa era livre para reportar a verdade. E quando a doença atingiu o país, infectando até o rei Alfonso XIII, os jornais espanhóis cobriram a epidemia extensivamente. Para o resto do mundo, que só lia notícias da Espanha, ficou a falsa impressão de que a praga havia começado lá. O nome pegou, e a Espanha foi injustamente culpada por uma pandemia que também a estava devastando. A pandemia chegou em 3 ondas. A primeira, na primavera de 1918, foi enganosamente branda. Ela se espalhou rapidamente pelos acampamentos militares e pelas cidades. Mas os sintomas eram, na maioria, os de uma gripe forte: febre, dores e tosse. A taxa de mortalidade era alta para uma gripe, mas não alarmante. Muitos médicos e autoridades de saúde pública acreditaram que era apenas uma epidemia de gripe sazonal mais severa. Durante o verão de 1918, o número de casos despencou em todo o mundo. A primeira onda parecia ter passado. Com o fim da guerra no horizonte, o mundo respirou aliviado. Mas no silêncio do verão, o vírus não havia desaparecido. Ele estava sofrendo uma mutação. Estava se tornando algo muito mais monstruoso. Em agosto de 1918, a segunda onda explodiu simultaneamente, em 3 continentes. E era uma doença completamente diferente. Os sintomas eram terríveis e rápidos. As vítimas desenvolviam uma febre altíssima. E em poucas horas, seus pulmões começavam a se encher de fluido. Eles não conseguiam respirar. O aspecto mais chocante era a cianose. A falta de oxigênio fazia com que a pele de seus rostos, mãos e pés ficasse azul escura, quase preta. Os pacientes morriam sufocados em seus próprios fluidos. E o aspecto mais misterioso e aterrorizante era quem o vírus matava. Diferente da gripe comum, que é mais perigosa para crianças e idosos, a gripe espanhola atacava preferencialmente os adultos jovens e saudáveis, na faixa de 20 a 40 anos. Os hospitais viam soldados fortes e jovens chegando com sintomas de gripe pela manhã e morrendo à noite. Por quê? A ciência moderna tem uma resposta: uma tempestade de citocinas. O sistema imunológico dos jovens, por ser mais forte e agressivo, reagia à infecção com uma força tão desproporcional que acabava atacando o próprio corpo. A resposta imunológica, e não o vírus em si, era o que destruía os pulmões. A própria força da juventude se tornou sua fraqueza fatal. O impacto na sociedade foi total. Cidades como a Filadélfia, nos Estados Unidos da América, viram seus sistemas de saúde entrarem em colapso. Os necrotérios ficaram superlotados e os caixões se esgotaram. Corpos eram deixados em casa por dias. Medidas de saúde pública que hoje nos são muito familiares foram implementadas em todo o mundo. O uso obrigatório de máscaras em público, o fechamento de escolas, teatros e igrejas, e a proibição de aglomerações. Mas em um mundo sem antibióticos para tratar as pneumonias secundárias e sem a tecnologia de ventiladores, os médicos podiam fazer muito pouco, além de oferecer cuidados paliativos. Uma terceira onda, menos letal, ainda varreu o globo na primavera de 1919, e então, quase tão misteriosamente quanto surgiu,
A pandemia desapareceu. O vírus não foi derrotado. Ele provavelmente queimou seu próprio combustível, infectando uma porção tão grande da humanidade, menos cerca de 1/3 da população mundial na época, que ficou sem hospedeiros vulneráveis para se propagar eficientemente. Ou pode ter evoluído para formas menos letais para garantir sua própria sobrevivência. Mas como uma catástrofe que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, mais do que o dobro das mortes da Primeira Guerra Mundial se tornou a pandemia esquecida? A resposta é complexa. Primeiro, ela ocorreu à sombra do trauma colossal da guerra. As nações estavam focadas em celebrar a paz e em honrar seus heróis de guerra, não as vítimas de uma doença sem rosto. Segundo, a memória era simplesmente dolorosa demais. Foi uma tragédia tão rápida, íntima e universal, que a humanidade coletivamente pareceu querer esquecê-la, varrendo-a para debaixo do tapete da história, por quase um século. O Códice da Gripe Espanhola é uma lição sombria e atemporal. Um lembrete brutal de que, mesmo na era moderna, somos vulneráveis a um inimigo invisível. Ele nos ensina sobre a importância da ciência, da saúde pública e da cooperação global. E nos mostra, acima de tudo, a incrível resiliência do espírito humano diante da mais devastadora das pragas.